Bonjour, bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Hoje não vamos fazer compras. Nosso passeio com informação é pela história dos grandes magasins, as lojas de departamento de Paris, nascidas na segunda metade do século XIX, na esteira das antigas lojas de novidades. O Bon Marché, Le Grand Magasin du Louvre, Bazar de l'Hôtel de Ville, au Gain Petit, à la Place de Clichy, au Printemps, Belle Jardinière, La Paix, La Samaritaine, Grand Magasin Crespin de Fayel, les magasins réunis, les Galeries Lafayette, à Réaumur. Pode parecer estranho, mas em fins do século XIX, Paris possuía pelo menos 13 lojas de departamentos espalhadas pela cidade. Uma dessas lojas de departamento, inclusive, chamada Le Grand Magasin du Louvre, ficava na Rue de Rivoli, em frente a uma das laterais do Museu do Louvre, mais tarde Louvre dos Antiquários, hoje Fundação Cartier. Dessas dezenas de lojas de departamento, 5 sobreviveram ao tempo e são conhecidas dos franceses e turistas que visitam Paris: Galeries Lafayette, Le Bon Marché Rive Gauche, BHV Marais, Printemps e La Samaritaine. Se no passado os grandes magasins promoveram uma revolução no comércio de varejo e tinham como diferencial novidades e variedades para todos os bolsos, apesar de atentos à burguesia em ascensão, hoje as lojas de departamento têm como foco a venda de artigos de luxo produzidos pelas grandes marcas para um público geralmente estrangeiro. Os templos da modernidade do consumo, como são tratados até hoje pelos especialistas, nasceram durante o Segundo Império, regime político que vigorou na França entre 1852 e 1870, um modelo de negócios que não parou de se adaptar e de se transformar. Para entender mais um pouco do contexto, o desenvolvimento das chamadas catedrais do comércio moderno foi possível graças a políticas industriais e econômicas incentivadas por Napoleão III, que promoveu reformas estruturais que permitiram à França de entrar na modernidade. As lojas de departamento revolucionaram o comércio do varejo, como já dissemos, e introduziram uma nova categoria de edifícios em Paris, com aspecto palaciano, torres de esquina, tetos de vidro e decoração refinada. O nascimento da moda e sua democratização, a invenção das vendas, as crianças como um novo cliente, valorização das vitrines e as vendas por correspondência foram inovações comerciais introduzidas pelos grandes magasins, explica o MAD, o Museu de Artes Decorativas de Paris, fonte do nosso vídeo e palco de uma exposição de fôlego sobre o tema e da qual trataremos daqui a pouco. A urbanização, o transporte e a produção em massa foram os principais fatores no nascimento e desenvolvimento das lojas de departamento em Paris, assinala Claudine Chevrel em artigo sobre a obra do sociólogo norte-americano Ian Whitaker, Uma História dos Grandes Magasins, artigo publicado em 2012 na revista dos Amigos da Biblioteca Fourni e também subsídio do nosso vídeo. As lojas de departamento desempenharam um papel importante na generalização de suas regras e avanços práticos. Estabeleceram novos padrões de qualidade no domínio do acolhimento de clientes, imaginaram tipos de serviços oferecidos gratuitamente ou a baixo custo, como nas liquidações, e reuniram no mesmo lugar produtos essenciais e também produtos supérfluos. Uma das inovações foi a indicação de preço de cada item, o que impediu o vendedor de defini-lo sem objetividade ou a capacidade de negociação do comprador adepto da negociação, destaca o artigo de 2012 de Claudine Chevrel. As lojas de departamento de Paris viveram seu auge até os anos 1970, período em que muitas fecharam. Outras seguiram para as mãos de grandes grupos econômicos do comércio de luxo. A evolução dos padrões de consumo, a concorrência acirrada e as guerras mundiais levaram ao desaparecimento gradual dos grandes magasins. O desenvolvimento dos hipermercados e das grandes franquias do vestuário
foi inicialmente um duro golpe num mercado onde até então operavam 100 concorrentes de peso, assinala a Next, uma rede de agências imobiliárias e pontos de vendas francesas, num de seus conteúdos Envie de Vie, de 2021. Localizadas ao longo de avenidas prestigiadas, as lojas de departamento sofreram com o aumento dos preços dos terrenos, ao contrário de seus concorrentes, localizados em zonas comerciais mais acessíveis. No início da década de 2010, após numerosos fechamentos, alguns grandes magazins optaram por recorrer a uma nova clientela estrangeira, com o objetivo de exportar o luxo e a arte de viver francesa. Estamos no MAD, o Museu de Artes Decorativas de Paris, que dedica atualmente uma exposição ao nascimento dos grandes magasins. A ideia da exposição é mostrar as facetas das lojas de departamento parisienses pelos vieses da história, da política e da sociedade, desde o Segundo Império até o seu auge durante a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas de 1925. A maior parte das 700 obras em exposição que você vai ver com a gente tem como objetivo permitir ao visitante uma compreensão sobre a evolução do comércio parisiense a partir de 1852, quando a primeira loja de departamentos de Paris, o Bon Marché, foi fundada. No nosso passeio com informação, exploraremos cartazes, roupas, brinquedos e peças de artes decorativas das coleções e acervos do MAD Paris. Os trajes que você está vendo são originais e seguem o padrão usado na segunda metade do século XIX pela burguesia em ascensão. A nova elite social da época, explica a exposição, era composta por industriais, banqueiros e comerciantes, impulsionadores do crescimento econômico. Para a burguesia, o estilo de vida era muito importante e o vestuário era essencial para afirmar o status social. Essa nova classe social com maior poder aquisitivo é a clientela número 1 das lojas de departamento, que assim como os teatros e as avenidas construídos sob Napoleão III, tornaram-se um dos locais onde a burguesia buscava para ser vista. Portraits em grande formato. Os retratos de corpo inteiro serviram para legitimar o status e a autoimagem dos homens e mulheres por trás dos grandes magasins. Alfredo Chauchard abriu em 1855 o Le Grand Magasin du Louvre. Helena Aubertot foi herdeira da Gagne Petit, loja de novidades inaugurada em 1844, depois transferida para a Avenida da Ópera. Marguerite e Aristides Boucicaut, proprietários do Bon Marché, hoje Le Bon Marché Rive Gauche. Marguerite Boucicaut, após a morte do marido e do filho, tornou-se a única proprietária e assumiu a gestão da loja de departamentos. José Schneider foi um industrial e político francês com forte influência no campo político. O casal Isaac e Fanny Perrer. Isaac foi um dos empresários mais poderosos do Segundo Império e fundador do Crédit Mobilier, banco especializado em empréstimos a longo prazo. Nessa seção Mapas e Projetos da Paris da segunda metade do século XIX, em vias de uma transformação radical com a reforma urbana promovida pelo prefeito do Sena, Jorge Haussmann, o Barão Haussmann. Napoleão III tinha a ambição de fazer de Paris uma capital moderna e atraente na Europa, explica o site oficial da exposição do MAD Paris. O imperador inspirou-se em Londres, onde viveu no exílio entre 1846 e 1848. A velha Paris, formada por bairros fechados com ruas estreitas, foi transformada para responder ao projeto de saneamento, trânsito e segurança desejado pelo imperador. A sua superfície foi duplicada com a anexação de municípios vizinhos e longas e largas ruas foram construídas. Foram nessas novas rotas, que facilitavam a circulação das pessoas e das mercadorias, que muitas lojas de departamento optaram por se instalar.
O desenvolvimento da ferrovia foi um fator essencial para o crescimento da indústria e do comércio, o que acabou ajudando no processo de consolidação das lojas de departamento. O volume e a velocidade das mercadorias entregues por via ferroviária permitiram o desenvolvimento do comércio em grande escala. A expansão da linha férrea contribuiu assim para o sucesso dos grandes magazãs, que precisavam expandir sua base de clientes, transportar mercadorias e despachar vendas por correspondência. As Exposições Universais de 1855 e 1867, que reuniram respectivamente 25.000 e 52.000 expositores em Paris, foram vitrine de progresso técnico onde a indústria foi destaque. Graças à mecanização e à construção de fábricas perto dos locais de extração de carvão e ferro, o setor industrial ocupou um lugar cada vez mais importante na economia francesa e na conquista do tão desejado progresso. O império estava no auge do seu poder. Paris era vista como a capital do luxo e da moda. A vida cultural também ganhou um incremento no Segundo Império. Bailes, passeios, restaurantes, teatros, cafés-concertos, óperas, mas também as lojas de departamentos. Os cartazes publicitários antigos expostos nesta ala contam um pouco das estratégias comerciais das lojas de departamentos, assim como eram alguns dos grandes magazãs do século XIX que não existem mais. No Segundo Império, as festas imperiais eram sinônimo de esplendor. Os lojistas viam nesses eventos oportunidade para atrair e incentivar o consumo. Os prédios onde estavam instalados já eram em si um convite para a sedução. O escritor e jornalista francês Émile Zola chamava as lojas de departamentos de palácios babilônicos, cuja arquitetura era publicitária e inspirada em óperas e teatros, tudo para impressionar os visitantes. A publicidade, desprezada pelo mundo dos pequenos comerciantes, tornou-se uma das preocupações dos grandes magazãs. Os meios publicitários utilizados eram em número infinito: cartazes, banners, impressos, cartões postais, catálogos, anúncios pagos e comunicados de imprensa. A partir da década de 1870, a loja de departamentos do Louvre, por exemplo, distribuía balões com o nome impresso em vermelho ou azul. O Bon Marché, o Petit Saint-Thomas e a Printemps, vários objetos como livros de receita ou diários, buquês de violetas ou pequenos brinquedos. Os cartões comerciais do Bon Marché reproduziam ilustrações de cometas, tapetes voadores e sultões para sugerir que a loja em si era uma das maravilhas do mundo, cita Claudine Chevrel em seu artigo. Em 1882, preparando-se para escrever o romance A Felicidade das Damas, Émile Zola fazia visitas frequentes ao Bon Marché e ao Grand Magasin du Louvre, onde conversava com as equipes de funcionários. Os resultados das suas investigações constituíram uma rica documentação que dá a dimensão desses então novos negócios. Destaca a exposição sobre o nascimento dos grandes magazãs parisienses. As mais famosas lojas de departamento empregavam cerca de 3.000 pessoas, a maioria homens. Os salários pagos eram baixos e a carga horária excessiva podia chegar a 13 horas. Mesmo assim, os empregos oferecidos eram disputados. Os funcionários eram divididos por setores, como de vendas, contabilidade, expedição e assim por diante. Geralmente, os funcionários eram alimentados, alojados e se beneficiavam de fundos de reforma e previdência, cuidados médicos e diversas fundações, desde a creche até o lar de repouso. As lojas de departamentos se preocupavam com os valores morais de seus funcionários e com a coesão social.
Por conta disso, os dirigentes incentivavam a poupança, promoviam a participação acionária, instituíam cursos de língua e apoiavam a criação de sociedades musicais e sindicatos desportivos. Mais uma vitrine, agora com trajes do início do século XX, quando a moda passou a ser uma preocupação das lojas de departamentos. Esse vestido de verão é um dos raros exemplos que demonstra a associação entre o nome da grife Félix e a loja de departamentos Aux Trois Quartiers. A ideia era passar a imagem para os clientes que o grande magazin estava atento ao universo fashion que se desenhava. Os looks repercutiam as tendências das revistas, desempenhavam um papel fundamental na divulgação da moda e na prescrição do seu modelo parisiense. A exposição destaca que os cartazes ajudavam na construção da representação da parisiense, encarnação da mulher elegante, independente e embaixadora da moda. Em 1878, o Museu de Artes Decorativas de Paris adquiriu no Bon Marché um conjunto de tecidos orientais de diversas fontes, testemunhando a diversificação dos seus balcões na década de 1870. Impulsionados pela moda orientalista, tapetes e tecidos exóticos eram populares entre os clientes. Durante as exposições especiais, que falaremos já já, a loja oferecia tecidos dos bazares da Síria, Turquia, Marrocos e Pérsia, selecionados pelos próprios compradores da loja. Nessa seção, um apanhado de produtos vendidos nas lojas de departamentos parisienses do século XIX. Os grandes magasins foram herdeiros das lojas de novidades. Deveriam, então, reunir sob a mesma marca tudo o que era necessário para os clientes, desde a imagem que se queria passar até a higiene pessoal. Os produtos comercializados eram organizados em uma infinidade de balcões, sedas, acessórios e lingeries, rendas e enfeites, chapéus, luvas, sombrinhas, sapatos e assim por diante. As lojas de departamentos ofereciam também looks completos, prontos para serem usados. O modelo de negócios das lojas de departamentos era baseado no volume de vendas de mercadorias produzidas em massa, explica a exposição. Para estimular as vendas e administrar o fluxo de mercadorias, os grandes magazins promoviam exposições especiais de vendas. Essas vendas publicitárias eram fundamentais para o faturamento. O calendário anual era pontuado por uma série de vendas estabelecidas de acordo com as estações e meses fora do pico. Janeiro, o tema era branco, numa referência às roupas de camas. Fevereiro, luvas, rendas, perfumaria. Março, novidades sazonais. Abril, fantasias e confecções. Maio, banheiros de verão. Junho, banheiros campestres e trajes de banhos de mar. Julho, vendas. Agosto, enxoval e selaria universitária. Setembro, tapetes e móveis. Outubro, novidades de inverno e produtos de higiene pessoal de inverno. Novembro, vendas e novas ocasiões. Dezembro, brinquedos e presentes. De acordo com a exposição, essa divisão comercial do tempo era precedida de campanhas publicitárias, tanto externas, por meio da imprensa e cartazes, como diretas, pelo envio de catálogos comerciais e pela distribuição de diários publicitários, nos quais são mencionadas as datas exatas do início das vendas especiais.
O lugar da criança na sociedade mudou radicalmente no século XIX, graças ao crescimento demográfico, ao sucesso das ideias iluministas na educação e ao triunfo do modelo familiar burguês. Os cuidados prestados às crianças tornaram-se mais refinados e os espaços e objetos da infância se diferenciaram dos destinados aos adultos, de acordo com o MAD Paris. O século XIX viu o seu triunfo e a industrialização dos países ocidentais tornou possível a produção em massa de brinquedos vendidos a preços baixos, com materiais baratos. Os brinquedos surgiram nas lojas de departamentos na década de 1870, no período do Ano Novo, costume que remontava à antiguidade e que constituía em dar presentes aos entes queridos no final do ano. Desde a década de 1880, as crianças se beneficiaram de prateleiras permanentes ao longo do ano. Se o primeiro alvo das lojas de departamento foi a mulher parisiense, o segundo foi a mãe, que procuraram conquistar, agradando o filho. Uma variedade de brindes promocionais era destinada às crianças, e as oportunidades de dar-lhes brinquedos se multiplicaram. Comemorações, nascimentos, aniversários, recompensas escolares. O Natal tornou-se o feriado comercial mais popular nas lojas de departamentos, o que é uma realidade até os dias atuais. Estamos no universo dos catálogos utilizados pelas lojas de departamentos para as vendas por correspondência. Os catálogos de vendas responderam ao então novo sistema comercial de vendas massivas e rápida rotação de estoques. Para vender a produção crescente, os grandes magazins precisavam expandir sua base de clientes dentro e fora da França. Inicialmente anuais, rapidamente os catálogos se tornaram sazonais e especializados por seções de vendas. Na década de 1870, o seu formato e o número de páginas aumentaram, já que os produtos foram classificados por balcões. Ilustrados, os catálogos permitiam aos clientes e potenciais clientes compreender a evolução dos estilos de vida da burguesia, seja na moda, na arte da mesa, nos esportes. Os objetos decorativos e móveis a seguir também fizeram parte da história das lojas de departamentos de Paris, tema deste vídeo. Alguns desses objetos e móveis foram produzidos em massa no início do século XX para uma clientela com recursos financeiros. A criação de oficinas de arte nos grandes magazins virou tendência e foi possível graças a uma geração de criadores interessados em renovar as artes decorativas. Esses criadores queriam celebrar o gosto pela beleza na vida cotidiana. E nada melhor que mostrar isso na grande vitrine oferecida pelas lojas de departamentos. De acordo com a exposição no MAD Paris, a Printemps foi pioneira. Em 1912, inaugurou uma oficina de criação com o tema Primavera. A presença dessas oficinas de arte na Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas em 1925 foi notada pelo público e repercutiu positivamente. Cada loja de departamentos foi representada na época por um pavilhão desenhado por um arquiteto. Era a consagração de uma grande parceria entre as artes decorativas e os grandes magazins. Em 1921, a Galerie Lafayette confiou ao designer de interiores francês Maurice Dufresne a direção artística da sua oficina de arte. No ano seguinte, foi registrada a marca La Maîtrise, informa a exposição. A oficina desenvolveu uma atividade editorial, na maioria das vezes desenhando as suas peças, que depois eram produzidas em massa por oficinas internas ou externas. Este é o quarto de dormir do senhor e da senhora Pierre Levasseur, criado por Dufresne por volta de 1921. O mobiliário é de jacarandá, madeira enegrecida, ébano, bronze, mármore, filetes de madrepérola e vidro.
Estamos no fim do nosso passeio com informação pela história das lojas de departamentos de Paris, nascidas na segunda metade do século XIX. Terminamos com imagens dessa cômoda, também da marca La Maîtrise, fabricada por volta de 1925 por Maurice Dufresne, na parceria com a Galerie Lafayette. Esperamos que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir o Paris do Meu Jeito no Instagram. Quando estiver em Paris, reserve ensaio fotográfico e passeio com informação e fotos. Até o próximo vídeo. Tchau!